Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 11 de maio de 2022. Agora 10 horas e 43 minutos aqui na Espanha. No Brasil, 5 e 43 da manhã. Tô começando cedo porque o mundo cripto não para, é muita coisa acontecendo. Agora o colapso da Luna. Isso, gente, é um alerta para os investidores criptos sempre diversificarem. Eu tenho muita Luna, eu não tenho coragem de dizer quanto eu tô perdendo ainda, mas essa história não acabou, porque a Luna é uma blockchain full operacional e é no mínimo bizarro que uma sistemática onde o ecossistema nunca prometeu que o titular de uma UST teria direito a $1 norte-americano. O que a sistemática do ecossistema Terra Money promete é que um titular, um holder de uma UST, tem o direito de vender Luna até o limite de $1 por token UST. E é isso que está acontecendo. Quando a gente olha aqui a Luna nesse momento a 5,95 e a UST a 0,49, chegou a ficar abaixo de 0,30, são titulares de USTs vendendo Luna para conseguir um 1 para 1. Na verdade, isso aqui, na prática, essa história está se desdobrando, porque existe uma demanda latente por Luna, mas enfim, já já eu vou fazer um vídeo específico sobre a Luna. Esse assunto acabou afetando negativamente o mundo cripto, porque até a secretária do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, está falando desse assunto. A Bloomberg inteira só fala desse assunto. Parece que existe um regozijo oculto em Wall Street sempre que alguma coisa no mundo cripto não vai às mil maravilhas ou dá errado. É impressionante a quantidade de haters ocultos do mundo cripto. Eles se revelam assim que alguma coisa eventualmente passe a dar errado ou não vai exatamente como o prognosticado. Mas enfim, vamos lá. A BTC, basicamente em razão de toda essa selvageria que agora encontrou combustível no problema da UST, já que a Nasdaq Futuros está subindo mais 1% e a BTC nesse momento ali estável, subindo 0,41, 0,31 agora. Mas enfim, a nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial segue sendo respeitada. A gente no semanal aqui está basicamente dando um beijinho na última lower. O mercado financeiro tradicional agora está respirando, Nasdaq Futuro subindo mais 1,05, o mundo cripto afetado por essa enxurrada de notícias, porque é óbvio que quando tudo anda bem, são raros os veículos e provedores de informações econômicas elogiarem o mundo cripto. Sempre eles vinculam o mundo cripto a alto risco, a um mercado sem regulamentação, a um mercado que precisa de um marco legal. E quando algo efetivamente dá errado, como parece ser o caso da UST, uma stablecoin 100% algorítmica, que, segundo as palavras da própria Bloomberg, foi uma experiência mal sucedida, teria sido, e na verdade a história nem terminou totalmente ainda, há um regozijo oculto dentro dos provedores de informações financeiras tradicionais. Dentro dos provedores especializados, o que se fala é que inclusive pode ter havido um ataque. Aqui no Twitter tem um tweet dessa On-Chain Wizard dando conta de que ele até cita toda a história desse ataque. Muitos dos fatos aqui são suposições desse On-Chain Wizard, mas é possível que tenha sido um ataque e tudo teria começado com a criação daquela piscina exógena ao ecossistema Terra Money. Nossa história começa no fim de março, quando a Luna Foundation Guard começou a comprar BTC, criando uma piscina exógena ao ecossistema Terra Money, já que todo mundo sabe que para a expansão da UST acontecer, lunas eram queimadas, e quando havia um despejo de UST, a operação inversa era realizada, o que está sendo realizado agora num efeito manada, já que os titulares de UST têm o direito
de venderem Luna até um limite de $1 norte-americano por token UST. Então ele diz que a criação dessa piscina teria alterado o protocolo e teria permitido esse ataque. Mas enfim, gente, o fato é que a gente segue respeitando essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Eu acho um erro comparar o evento, esse infortúnio da Luna com a BitConnect, que a BitConnect, que sim, era um scam, uma fraude. A Luna, ela tinha no coração do ecossistema uma stablecoin 100% algorítmica que está sendo tratado pela Bloomberg e principalmente pela Yellen como um experimento mal sucedido. Na minha leitura, se é um experimento, ainda não terminou e matematicamente era um sistema estável até o Ducom inventar essa piscina exógena de BTC que acabou afetando o próprio o preço da BTC. Inclusive, essa agulhada de hoje tem relação com todo esse pânico causado pela história da UST e da Luna. Mas enfim, aqui a nossa grade segue sendo respeitada. Agora no nosso gráfico das bandas de VWAP, a gente está nitidamente vendo um arrefecimento desse ímpeto vendedor. A nossa agulhada mais contundente, vamos colocar assim, foi a de 9 de maio. A gente já está no dia 11, promovendo fundos ascendentes. É possível que isso aqui, com esses topos descendentes, esteja formando uma subfigura triangular para buscar de volta a VWAP anual na altura de $40.200. Exatamente da mesma maneira que aconteceu quando a gente testou essa camada aqui de $30 mil. Chegamos a bater 28.805. Na mega agulhada do dia 9 a gente chegou a bater 29.730. Então a gente visitou essa camada já, serviu como suporte. A gente agora está revisitando, está servindo como suporte. Então agora a nossa resistência mais imediata vai ser 40.200, onde está a VWAP anual. Toda essa volatilidade de hoje, quarta-feira, dia 11 de maio, tem relação direta com essa enxurrada de reportagens, principalmente pela Bloomberg, dando conta desse suposto experimento mal sucedido da UST e da Luna, mas que na minha leitura essa história ainda não terminou. Lógico, eu estou particularmente envolvido nessa confusão porque eu tenho bastante Luna. Agora, a Luna nunca prometeu $1 norte-americano em favor dos holders de UST. A única coisa que o sistema promete através do Terra Station é que cada titular de uma UST pode vender Luna até o limite de $1 por token UST. E é isso que efetivamente está acontecendo. E é por isso que a Luna não para de cair. E já caiu 65,69% pela métrica da TradingView. Por quê? Existem titulares de UST vendendo Luna até o limite de $1. Em razão da alta volatilidade, a Luna não para de cair. Na Defilama, que é esse portal onde a gente controla a quantidade total de liquidez do mundo das DeFis, a gente vê claramente que a Anchor Protocol, que é o que sustentava esse market cap bizarro de $18 bilhões da UST, teve um dump no seu TVL, a quantidade de recursos bloqueados, que chegou a bater 18 bi, caiu para agora está em menos de 4 bi, 3,9 bi. Ou seja, simplesmente desapareceram aqui 14, 15 bilhões de dólares, que são os titulares de UST despejando Luna para requerer o $1 norte-americano para cada token UST. Essa história, na minha leitura, não terminou, porque uma blockchain full operacional, com diversos apps rodando nessa blockchain, que é a Terra Money, cujo gás é a Luna, com milhares de usuários, dApps e códigos rodando nessa blockchain, existe uma demanda latente por Luna. Uma blockchain dessa envergadura está virando pó em razão de um descompasso entre as piscinas da stablecoin 100% algorítmica que foi criada dentro desse ecossistema. Essa história, para mim, ainda não terminou. Quem tem Luna já suportou um prejuízo bizarro, é óbvio que eu não vou me desfazer das minhas Lunas, mas aí cada um tem que fazer a própria avaliação. Mas fica esse registro do mercado financeiro tradicional se regozijar de forma até ostensiva,
às vezes oculta, mas agora, no caso da Luna, é ostensiva, com os infortúnios do mundo cripto. Isso dá uma amostra do quão do percalço que o mundo cripto vai ter que atravessar para se sedimentar dentro do sistema financeiro mundial e abocanhar e engolir boa parte do sistema financeiro tradicional, que é o que está acontecendo. Então vocês vejam a felicidade da Yellen ao dizer que uma stablecoin deu errada. Isso dá conta e revela os haters ocultos que agora eles se revelam do mundo cripto. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, vou fazer Luna, vou fazer Shiba Inu, Mana e Sandy que não deu tempo para fazer ontem, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.